Agora nós vamos ver a classificação dos átomos. Essa classificação é feita levando-se em consideração os números atômico, de massa e de nêutrons. A primeira classificação que nós temos aqui é a classificação dos átomos isótopos, né? O que seriam átomos isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, vai ter o mesmo número atômico, tá? Eles apresentam o mesmo número atômico e apresentam números de massa diferentes, certo? Então, a gente pode observar aqui um exemplo. Eu coloquei o oxigênio. O oxigênio, nós temos aí o oxigênio 16, 17 e o 18. Observem que todos eles apresentam o mesmo número atômico. Eles são isótopos. Então, lá, o número atômico, 8. O que está diferenciando aí? O que faz, né? O que surge, aparece aqui de forma diferente? É o número de nêutrons e, consequentemente, eles vão ter um número de massa diferente. Lembra que para achar o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o que vai diferenciar um oxigênio do outro vai ser a diferença no número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa. Percebam, o oxigênio 16, ele tem o número de massa 16, né? Que ele tem número de prótons 8, número de nêutrons 8. Somando tudo, 16. O número de massa do oxigênio 17. Ele tem número de prótons 8 e o número de nêutrons 9. Então, consequentemente, 9 mais 8, né, o número de massa, vai dar 17. Então, percebam que são isótopos, porque eles apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Agora nós temos aqui os átomos isóbaros, né? Átomos isóbaros, eles apresentam o mesmo número de massa. O número atômico vai ser diferente, logo serão elementos químicos diferentes, né? O que eles vão ter apenas em comum são, no caso, vai ser o número de massa. Aí eu coloquei um exemplo do cálcio, né, que é o Ca, e o argônio, Ar. Olhando aí a representação, o cálcio tem um número de massa 40 e tem um número atômico 20. Argônio tem um número atômico 18 e um número de massa 40, ou seja, eles apresentam o mesmo número de massa. Então, eles são classificados como isóbaros. Vamos, então, agora ver os átomos isótonos, né? São átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons e apresentam números atômico e de massa diferentes. Aí eu coloquei aqui o exemplo, o flúor e o oxigênio. Percebam que eles apresentam números atômico e de massa diferentes. O flúor tem um número atômico 9, o número de massa 18. O oxigênio tem um número atômico 8 e o número de massa 17. Agora, para saber quanto o valor dos nêutrons, tem que fazer o cálculo, tem que fazer a continha. Aqui, né? Tem que sempre desenvolver. Então, para a gente achar um número de nêutrons, basta pegar aquela formulazinha A é igual a P mais N e fazer a substituição. Ou então poderão colocar de forma direta. N é igual a A menos P. Tá? Só substituir e aí vai encontrar. A gente vai pegar o número de massa, né? 18 menos 9. Aí vai achar o número de nêutrons do flúor, 9. No oxigênio, da mesma forma, faz a substituição, né? Aí vai ficar, você pode colocar até quando estiver fazendo no caderno, direto, N igual a A menos P. Aí vai substituir o número de massa do oxigênio, 17, menos o número de prótons, que é 8. Então, 17 menos 8 é igual a 9.
Um exemplo, né, uma coisa de forma mais prática para vocês utilizarem as informações de isóbaros, isótopos e isótonos. Então, aqui, um átomo X é isóbaro de um átomo Y, que apresenta 20 prótons e 20 nêutrons. Sabe-se também que X é isótopo de um átomo M, que possui 18 prótons. Qual é o número de nêutrons do átomo X? Então, esse enunciado eu já coloquei aqui na parte de cima. Ó. Coloquei lá a representação dos átomos Y, X e N. Assim como o problema colocou, Y ele tem 20 prótons e 20 nêutrons. Aí eu coloquei N de Y igual a 20 e coloquei o número atômico do Y ali embaixo. Sabe-se também que X é isótopo de M e o M tem 18 prótons. Se o M tem 18 prótons, é número atômico, então é só colocar ali embaixo do M o número 18. Mas M é isótopo de X. Se M é isótopo de X, é sinal de que eles apresentam o mesmo número atômico. Então, o 18, o número atômico do átomo X é 18, certo? Ele é isótopo do M, então eu coloquei ele embaixo, 18. E o X é isóbaro do Y. Então, se você descobrir qual é o número de massa do Y, você sabe o número de massa do X. Então, eu fiz o cálculo ali do número de massa do Y. Ali eu coloquei AY, né, que é o número de massa do Y, igual a P mais N. Fiz as substituições, AY é igual a 20, porque ele tem o número atômico 20, então tem 20 prótons. 20 mais 20, que é o número de nêutrons que já foi fornecido no problema. Soma tudo, A de Y é igual a 40. Agora eu já sei, Y, o número de massa do Y é 40, então coloquei lá em cima, né, no Y. Como Y e X são isóbaros, então o número de massa do X também é 40. Então, coloquei um númerozinho lá em cima. E no problema ele está pedindo para calcular o número de nêutrons do X. Ele quer o N de X. Bom, para achar o número de nêutrons, basta a gente colocar o quê? Número de massa, A, menos o número de prótons, P, né? Aí é só substituir. Qual é o número de massa do X? 40. Então, eu botei N de X é igual a 40 menos, qual é o número de prótons do X? 18. 40 menos 18, N de X é igual a 22. Então, esses exercícios da apostila, né? Desculpa. Os exercícios anteriores, que eu passei no slide anterior, vocês vão fazer no caderno, né? E os exercícios da apostila, vocês poderão fazer na apostila lá que tem um espaço direitinho. Aí, eu quero que vocês mandem para o meu e-mail, assim, vocês podem tirar foto, né? O que for mais, no caso, acho que mais simples, aí, mais fácil para vocês, e mandar para o e-mail, porque eu tenho que ter um controle, eu quero ter o controle de quem está fazendo as atividades. Então, por favor, mandem esses exercícios até segunda-feira, né, da semana que vem. Vou passar para vocês aqui o meu e-mail, né, desculpa, professora Janaína, tudo junto, .cms@gmail.com, ok? E qualquer dúvida também vocês poderão passar por e-mail, ou então a questão do grupo, para, né, vamos ver se a gente consegue organizar um grupo pelo WhatsApp de Química, com a finalidade, né, para que vocês possam tirar dúvidas, ou até mesmo a questão dos exercícios, porque é uma turma pequena, fica muito mais fácil de ter o controle, né? E eu sei que vocês são responsáveis o suficiente para poder manter isso uma questão mesmo para os estudos. Aí qualquer coisa é só mandar alguma mensagem para mim, ok? Beijinhos.